anunciar com muita alegria, que vai estar aqui conosco, o professor doutor Paulo Roberto Cardoso. O professor Paulo Roberto Cardoso é da Universidade Federal de Minas Gerais e vai dar uma abordagem para nós muito interessante. Ele vai tratar do tema do Estado ético e do Estado poético, trazendo para nós a interpretação que nós acreditamos ser o maior filósofo de Minas Gerais, que é o professor Joaquim Martins Salgado. E ninguém melhor que o Paulo Roberto para interpretar o pensamento do nosso querido filósofo, professor doutor Joaquim Salgado. Quero especialmente agradecer a generosidade que foi dada a oportunidade de falar a essa excelente matéria. O meu texto é um texto que procura refletir sobre a obra do filósofo Joaquim Martins Salgado em seu texto, O Estado Ético e o Estado Poético, no qual ele procura refletir sobre essa decisão dramática que marca a trajetória contemporânea do Estado ocidental. Já foi dito aqui, com muita propriedade, que a democracia é sinônimo de crise e que a sua evolução, o seu caminhar, a sua conclusão, é a consolidação do Estado democrático de direito como o máximo ético alcançado nessa trajetória ao longo da história ocidental, que é marcada profundamente pelo embate entre o poder e a liberdade, sendo o Estado democrático de direito o momento de chegada, de aquilo que Hegel denomina de o caminhar de Deus pela história, como sendo o caminhar do Estado como liberdade, como absoluto na história. Então, este seria o momento de chegada do caminhar do absoluto na história, que seria assinalado pela constitucionalização, como anteriormente bem dito aqui, desses direitos fundamentais expressos e declarados na Declaração Universal de Direitos Humanos. É fato que vivemos hoje e nosso país é um momento nesse sentido, um sequestro do político pelo econômico. A democracia representativa, efetivamente, definitivamente, encontra-se numa crise profunda, não apenas no Brasil, mas em todo o contexto das democracias ocidentais. E, neste sentido, Salgado entende que esta é, na realidade, uma cisão profunda no seio deste ente, desta concepção criada pela filosofia, pelo pensamento ocidental, que é o Estado. Realmente é uma oportunidade extraordinária poder estarmos falando sobre o Estado numa época marcada, assinalada profundamente pela estatofobia. E falando sobre o Estado, no mais antigo Estado do Ocidente, que é Portugal, é de fato uma oportunidade única, pela qual eu sou profundamente grato. Eu vou pedir permissão à plateia, porque não tem como também não ler algumas passagens do texto previamente preparado, mas prometo que não os cansarei neste mistério. Na obra O Estado Ético e o Estado Poético, dos filósofos mineiros Joaquim Carlos Salgado, é tributária de vasta obra sobre ética de Henrique Cláudio Lima Vaz, razão pela qual se faz mistério de catástrofe em nossa exposição conceitos presentes no pensamento do mencionado filósofo relativos ao ético, ao saber ético, ao agir ético, à consciência moral, à lei moral e à sociedade política, visto que ao tratarmos do Estado ético, racional, trataremos do ser social do homem em sua relação intersubjetiva, momento no qual o eu se torna o nós. Este eu, que é o nós, é o encontro das consciências livres na construção da objetivação do ético,
na forma do Estado. Neste sentido, o que eu pretendo, o que pretendemos com esta reflexão, com este texto, é identificar as raízes formadoras do pensamento de Joaquim Carlos Salgado em torno do Estado ético e do Estado poético. Neste sentido, ele é devedor e busca na reflexão filosófica do filósofo brasileiro jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz e na concepção do Estado racional hegeliano. A partir dessas duas fontes, ele constrói essa reflexão sobre o Estado ético e o Estado poético, sendo que este conflito, este confronto vivenciado hoje no seio do Estado ocidental, marca esta reflexão sobre a qual vamos nos deter. Nesse sentido, leciona a professora Maria Brochard. Analisando o movimento, ao contrário, os dados objetivos, valores, normas e instituições só têm sentido se postos numa comunidade onde os sujeitos se encontram enquanto tais, enquanto que só existe se os protagonistas dessa relação são indivíduos dotados de razão e capazes, enquanto tais, de estabelecer o convívio e as normas objetivas que o permeiam. Poderíamos ainda começar a análise pelo movimento intersubjetivo e inverter a ordem de relações, formando vários círculos de implicações mútuas, denominados dialéticos. Daí, Padre Vaz considerava os momentos dialéticos do agir ético. Ainda nos dizeres de Salgado, a história, como calvário da liberdade, é o cenário do embate permanente entre o poder e a liberdade, no qual o Estado democrático de direito é assim entendido como ponto de chegada de todo um processo histórico do ethos ocidental. Em conferência proferida na Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa do Brasil sobre os valores morais e sua importância na segurança nacional, o filósofo Lima Vaz, tratando sobre a dimensão moral da estrutura do grupo humano, define a pessoa como uma singularidade absoluta. Portanto, é na dimensão moral que o ser social do homem recebe seu fundamento último, visto que a sociedade humana é uma sociedade de pessoas e a pessoa se constitui como ser humano. Por outro lado, a evolução da consciência moral da humanidade revela-nos desde o início as características fundamentais que dão ao comportamento do grupo humano, ainda nas primeiras formas de sociabilidade, uma irrecusável dimensão moral, sob a variação e a progressiva racionalização das formas de expressão da moralidade, uma essência que permanece, aquela que atua e situa diante de cada homem a realização da própria vida como tarefa suprema imposta à sua liberdade. É da sua liberdade, reconhecida como obra da razão, em contato com o outro, que se desabrocha da mera existência moral à coexistência política, a sociedade política. Então, é a subsistência da universalidade das pessoas, a fundamentação de um projeto racional de existência comum, sitiada e integrada pelos instrumentos de união da sociedade política, os meios jurídicos, sociais e econômicos, enfim, a organização estatal. Todavia, esta tarefa nunca foi simples para os homens, e o seu maior instituto, desenvolvido para efetivar os máximos projetos éticos do Estado, apesar de seu fundamento ético intrínseco, vingou como modelo de ordem e de paz apenas porque soube conquistar o consentimento das consciências e das liberdades nas normas e leis que efetivou, garantindo a plena realização humana, os meios técnicos e as ferramentas desenvolvidas pelos primeiros estados, a saber, o primeiro, o português, também teve papel externo na condução do Estado como instituto moderno por excelência. Esta reflexão do Padre Vaz sobre o agir ético, a consciência ética, o ethos e a consciência moral. Ele resume toda essa sua reflexão citando o que ele considera ser a parábola fundamental do mundo ocidental, que é a parábola do Senhor e do escravo, uma das páginas mais belas da obra hegeliana. E que seria isto, essa dialética do Senhor e do escravo? Ela reflete, na sua metáfora, exatamente este embate permanente
entre o poder e a liberdade ao longo da trajetória do espírito no Ocidente. O embate entre o senhor e o escravo é o embate entre ambos confrontados com a dura realidade da opção pela vida ou pela morte. Diante desta luta entre o senhor e o escravo, o senhor torna-se o livre, porque confrontado com o medo da morte, ele afronta esse medo em função da sua liberdade, ao passo que o escravo opta pela vida, renunciando à sua liberdade. Esta metáfora, na realidade, ela reflete exatamente este calvário da liberdade, que é a história do Ocidente, esse embate permanente entre poder e liberdade, no qual o Estado é efetivamente a objetivação do ético, é o reino da liberdade, ou deve ser a garantia da existência livre, porque fora do Estado nós temos o reino da necessidade, o sistema das carências próprias da sociedade civil. A respeito do Estado, passo agora a outro aspecto da obra do Salgado, que é o Estado Nacional Hegeliano. A respeito do Estado Nacional Hegeliano, ensina do Salgado: o Estado está na filosofia da história dele como seu próprio fim. Assim, a finalidade do povo define-se em fazer-se Estado. O povo que não se constitui Estado não entra para Hegel na história, pois, sendo a liberdade o conteúdo da história, o povo somente entra na história se realiza como Estado. Pode-se dizer que, no máximo, poderia ter uma cultura na acepção técnica dessa palavra, assim como a tem os selvagens. Esses, entretanto, não realizam a ideia de liberdade próxima que estão ao mundo natural dos determinismos. Na existência de um povo está o seu substancial, ser um Estado, e como tal conservar-se. Um povo sem a forma do Estado, uma população como tal, não tem história propriamente, tal como os povos que existiram antes de se constituírem em Estados e outros que ainda hoje existem como nações selvagens. Podemos daí extrair que o Estado para Hegel é o lugar de realização da liberdade do indivíduo, que caso não se constituísse como Estado, seria apenas um povo com sua cultura, mas sem realizar a liberdade, por estarem mais ligados ao determinismo natural que o mundo da cultura. Neste sentido, outra metáfora muito ilustrativa, muito usada por Lima Paz, no contexto, no conceito do que seria liberdade. Ser livre é mais do que o viver correndo, impulsionado pelos determinismos naturais. Ser livre é o saber da liberdade. Um cachorro solto correndo numa floresta, ele não é livre, ele está apenas no plano do natural. Por quê? Porque ele não tem o saber da sua liberdade. E este saber da sua liberdade, ele é conquistado, é alcançado no contexto do Ocidente, a partir exatamente da Revolução Francesa. O momento em que o homem ocidental, o europeu, agora sabe que todos são livres, e não apenas alguns livres como era no Estado romano e na polis grega. Não, agora todos são livres e sabem de sua liberdade, porque esta liberdade é agora garantida e positivada constitucionalmente, nos textos constitucionais. Assim, a liberdade que trata ele não se realiza de forma imediata no Estado, mas sim imediatizada, como menciona Salgado. Entretanto, se o Estado em si o ato da liberdade, não a realiza plenamente imediatamente. O Estado é uma ideia, e como tal desenvolve-se um processo dialético, partindo da imediatidade, passando pela reflexão, até chegar à totalidade que guarda no seu interior a unidade das diferenças. Por mais rudimentar que seja, a forma de Estado de um povo é ela história, já Estado, e por isso liberdade, conteúdo da história, cujo desenvolvimento nas formas superiores, por seres de ideias, está assegurado. Num certo tempo e espaço, porque o processo histórico de desenvolvimento do Estado como ideia, com liberdade, é situado. Uma forma de Estado desenvolve todos os momentos da ideia de liberdade. É o Estado ocidental, cuja trajetória histórica ou processo dialético ideal Hegel encontra no Estado grego, cujo resultado histórico e dialético é o Estado racional contemporâneo, no qual a liberdade está concretamente como objetivo,
nas instituições e com o subjetivo dos membros partícipes dessa instituição. O Estado Nacional é, assim, a divergência e convergência do princípio da objetividade das instituições e do princípio da subjetividade do indivíduo, o qual resulta da interioridade histórica e cristã no seu desenvolver até Kant, o sujeito, e da objetividade da ordem social orgânica oriunda da força. Ora, essa forma orgânica tem sua expressão mais perfeita no Estado Constitucional. Eis porque a Constituição, forma de organização da liberdade, segundo o conteúdo do espírito do povo, deve ser conforme, segundo a razão, isto é, escrita. Se a concepção do Estado, tal como ele desenvolve, se forma com o conceito da entidade estatal, tal como e não como deve ser, o Estado que recebe a expressão conceitual é o Estado moderno e constitucional, e não simplesmente o Estado de qualquer tempo. Na versão de Hegel, o Estado constitucional, na forma como se produziu após a Revolução Francesa, não há Estado sem Constituição, embora a Constituição possa não ser escrita. Um Estado sem Constituição seria a própria sociedade civil, que, contudo, não existe fora do Estado ou anterior ao Estado. Esta reflexão nos conduz a clarear este falso conflito, essa falsa polaridade entre sociedade civil e Estado. Não, a sociedade civil está contida no Estado. O Estado é a objetivação ética dessa sociedade civil. É como o caminhar do estreito da necessidade, o sistema das carências da sociedade civil para a objetivação ética do Estado, onde ele regula essas relações, onde ele administra essas relações, gera essas relações, tendo como premissa, tendo como objetivo o garantir a liberdade. Então nós temos um momento, não necessariamente distante, mas dialeticamente sobrepostos. O reino, a família, a sociedade civil e o Estado como ponto de chegada e objetivação ética da liberdade. Eu vou procurar avançar aqui, já entrando na questão do Estado ético, e procurarei também concluir logo, contextualizando essas reflexões do Padre Vaz sobre o agir ético, sobre a consciência moral, e sobre o ethos, e sobre o Estado racional hegeliano, o Estado poético, e o Estado ético poético e salgado, no contexto do sistema tribunário do mundo. O que deveria haver isso, essas reflexões filosóficas, em relação ao sistema tribunário do mundo? Bom, então passo propriamente ao Estado poético. O Estado poético, antes de apresentarmos o conceito do Estado democrático e salgado, cumpre-nos apresentar o conceito do Estado poético. A palavra poética vem do grego poien, fazer, produzir, e se distingue da técnica. O poético é o fazer humano para conseguir um resultado, um produto. Salgado se distingue o agir ético do agir poético. Na ação de produzir tem-se o impulso de atuar sobre a coisa segundo uma necessidade. E o resultado celular é o produto. Mediante esse momento inicial e o final está a habilidade de produzir, ou seja, o domínio da atividade sobre regras dadas na experiência individual para atuar sobre as coisas. A técnica pela qual se sabe como se faz, mas não o porquê do que se faz. Essa atividade traz em si um elemento de racionalidade, pois não é um acaso ou uma ação instintiva, mas se determina pela própria estrutura da coisa a que se dirige, de tal modo que há a técnica, a habilidade e consciência das regras do fazer e o fazer como todo, que resulta num produto, mas que pode ser tão mecânico a ponto de aproximar-se de uma produção quase sem pensar. De qualquer modo, a coisa dirige a ação. Na ação ética, não há coisa determinando as regras técnicas. O bem é que dirige a ação segundo normas, normas do próprio sujeito, que é o fim absoluto da ação moral, a pessoa. O bem que se quer realizar-se não através das regras técnicas, mas pela mediação de leis éticas. O aspecto moral apresentado brilhantemente na Vaz encontra sua limitação na pluralidade de grupos sociais, cada qual com seus valores morais e éticos próprios da formação de cada um desses grupos.
síntese desses valores morais só pode se dar no Estado. Eu vou caminhar para a conclusão, para avançar da hora, no qual nós procuramos, então, contextualizar toda essa reflexão sobre o agir ético, sobre o saber ético, sobre o ético, sobre o Estado racional constitucionalizado e o papel do sistema tribunais de contas dentro deste contexto, dessas reflexões filosóficas. Percorremos até agora a trajetória de Salgado pela consciência ética de Lima Vaz, pelo Estado Nacional Italiano, chegando ao seu Estado Democrático de Direito como síntese do pensamento deste filósofo. Com isso, delimitamos o Estado ético de Salgado, contrapondo-se ao Estado poético, cisão pelo Estado Democrático de Direito contemporâneo, assinala precisamente este confronto entre a dimensão da liberdade objetivada do ordenamento jurídico, Estado ético, e a dimensão servil da produção econômica, em que a razão é posta a serviço do produto. Na defesa da dimensão ética do Estado, Salgado reconhece a necessidade dos tribunais de contas como guardiões da ética e da probidade do trato com a coisa pública, antes mesmo da verificação do seu aspecto econômico e de sua legalidade. Daí decorre o papel fundamental dos tribunais de contas, pois que são essenciais no controle das duas dimensões do Estado democrático de direito, tanto no monitoramento da ética dos atos públicos, quanto a sua eficiência. Nesse sentido, nos ensina Salgado, esse princípio de moralidade, incerto no capítulo do trato da administração pública, não é válido apenas para a administração, pois que resulta do aclaramento de um princípio axiológico íncito na própria estrutura do Estado democrático, razão porque percorre todos os momentos e setores da atividade pública, inclusive a legislativa. Sua lição vai mais além, demonstra a necessidade dos tribunais de contas e o papel central que eles possuem. Senão, vejamos. No caso do Tribunal de Contas, sua razão de ser é constituir-se em instituição cuja natureza é ser ética e cuja finalidade maior é guardar a moralidade pública. Essa instituição tem na sua constituição, na sua essência, o ético e na sua função a preservação do ético no Estado democrático, no que se refere à fiscalização e julgamento das contas públicas. Se elimina essa dimensão axiológica, quer da sua estrutura ou constituição, quer da sua finalidade, elimina-se a razão de ser do controle das contas públicas, pois que a aferição da legalidade, da economicidade, coloca-se na dimensão técnica. Entretanto, porque a apuração da legalidade, da economicidade, refere-se à coisa pública, não poderá essa função ser exercida plenamente se se prescinde da dimensão ética. Com efeito, traçando as raízes do Estado ético, do Estado poético e Salgado, para o fim e ao cabo, demonstrarmos a centralidade do sistema de tribunais de contas na vida do Estado democrático de direito e da contemporaneidade. Não obstante, nesta centralidade exercida pelo sistema de tribunais de contas, sobreleva-se de forma relevante o aspecto pedagógico e preventivo delineado pelo sistema. Trata-se de uma atitude pedagógica no sentido de treinar os que cuidam das operações com o patrimônio público nas técnicas adequadas e, segundo o verso socrático, de ensinar a ética do comportamento administrativo, no melhor sentido da paisagem, como formação voltada ao agir ético, para muito além do mérito do saber ético. Em derradeiro, conclusão, apenas uma breve colocação sobre esse momento que vivemos no Brasil, no nosso país, que é exatamente o momento em que somos confrontados com essa fragilidade ética de um sistema que não tem procurado ou tido as respostas imediatas e objetivas clamadas e reclamadas por nossa sociedade. Interessante verificar que neste momento, no Brasil, empiricamente, nós podemos constatar um verdadeiro confronto, um verdadeiro conflito entre o conceito weberiano de ética da convicção e ética da responsabilidade. É como se tivéssemos uma ética kantiana da responsabilidade, da convicção, sem termos suficientemente estudado, pesquisado por ele. E temos dificuldade de entender a ética da responsabilidade como razão de Estado, porque temos um maquiavelismo sem Maquiavel.
que resulta nessa crise, nessa situação dramática, que, evidentemente, como muito bem colocado, é também oportunidade de crescimento e de supra-assunção, preservando essas experiências e elevando para um outro plano, avançando a consolidação do Estado Democrático de Direito, que só se consolida, só deita raízes se observar os seus princípios éticos. E o seu objetivo maior é a garantia da liberdade, inscrita e positivada na sua Constituição. Em rápidas palavras, seria esta Constituição pela qual sou absolutamente grato pela oportunidade de falar com seu Nós agradecemos muito ao professor Dr. Paulo Roberto Cardoso a sua contribuição e na sua fala, Paulo, você traz para nós uma motivação muito especial, porque nós percebemos pela primeira vez o conceito de controle externo, o conceito dos tribunais de contas, encontrando uma base no direito da filosofia. Isso é realmente inédito no sistema de controle de contas. Nós temos hoje um filósofo da importância de Joaquim Salgado, fazer esse vínculo da ética de Padre Vaz, de Hegel, e destacar nessa função a importância dos tribunais de contas para a sociedade, com esse papel não apenas do poético, do produto, mas também da ética. Nós todos aqui ficamos muito vigorados. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu queria chamar o nosso presidente Jorge Pavão, nós de Contas do Maranhão, para entregar a comenda do conhecimento ao nosso professor Paulo Roberto Cardoso.